Fale inglês mais natural com uma regrinha. Bom, pessoal, quando a gente está estudando inglês, normalmente quando a gente está ali no nível básico ou no nível pré-intermediário, a gente é introduzido a alguns tempos verbais. Um desses tempos verbais é o presente contínuo. O presente contínuo, pessoal, nada mais é do que esse padrão no qual a gente usa verbos no gerúndio. Então, por exemplo, nesse momento eu estou gravando um vídeo. Eu estou gravando um vídeo é uma frase construída no presente contínuo, ou seja, é algo que eu estou fazendo nesse exato momento. Aqui, pessoal, eu tenho dois verbos. Tenho o verbo estou e tenho o verbo fazendo. Eu estou fazendo um vídeo ou eu estou gravando um vídeo, né? Em inglês, pessoal, a gente poderia construir essa mesma frase da seguinte forma: I am recording a video. Ou I am making a video. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter verbos no gerúndio, tanto em português quanto em inglês. Como vocês podem ver, o padrão de verbos no gerúndio em português é um pouco diferente do padrão dos verbos no gerúndio em inglês. Por quê, pessoal? Em português, pessoal, normalmente a gente vai colocar o NDO no final dos verbos, né? Em inglês, a gente vai colocar esse ING. Por que eu estou fazendo toda essa explicação para vocês, pessoal? Porque é muito comum que os alunos, quando estudam essa estrutura do presente contínuo, imaginem que toda vez que eles verem esse padrão de ING em uma palavra, significa que esse verbo está no gerúndio, ou seja, significa que o verbo tem esse sentido de continuidade, tem esse sentido de presente contínuo. E isso não é verdade, pessoal, e é isso que eu quero explicar nesse vídeo para vocês. Em inglês, a gente vai ter várias situações nas quais a gente vai colocar uma palavra com ING. A primeira situação é essa situação que eu acabei de explicar para vocês. Então, quando a gente tem o tempo verbal presente contínuo. Nesse tempo verbal, pessoal, é muito comum que a gente descreva ações que estão acontecendo com a gente naquele determinado momento. Mas não somente isso, tá legal? A gente pode usar o presente contínuo também para se referir ao futuro. Então, eu poderia muito bem dizer: hoje à noite eu estou viajando. Significa que eu estou viajando nesse exato momento? Não. Não significa. Eu estou falando sobre hoje à noite, no caso eu estou gravando esse vídeo à tarde, então eu estou falando sobre o futuro, apesar de estar usando o presente contínuo. A gente pode usar o presente contínuo tanto para se referir a ações que estão acontecendo no presente momento ou para se referir ao futuro. A segunda situação em que a gente vai usar verbos com ING, pessoal, é quando a gente usa outros verbos que pedem que o segundo verbo venha no ING. Por exemplo, I need to keep studying. Eu preciso continuar estudando. Aqui eu tenho três verbos: need, keep e o study, mas o verbo ao qual eu estou me referindo aqui, que ele precisa ser seguido por esse padrão do ING, é o verbo keep. Toda vez que a gente usar esse verbo, pessoal, e a gente quiser colocar um próximo verbo depois dele, a gente precisa colocar esse verbo com ING. Como eu traduzi para vocês em português, a tradução que a gente vai dar aqui seria: eu preciso continuar estudando. Isso não significa, pessoal, quando a gente tem um verbo com ING, que a tradução que a gente vai dar a esse verbo é uma tradução no gerúndio. Isso pode acontecer, como eu falei para vocês, a tradução aqui pode ser uma tradução no gerúndio, sim, mas não necessariamente, não vai acontecer em todos os casos. Segundo caso, I enjoy reading books. Eu gosto de ler livros. Então, esse é um caso em que a gente não pode trazer esse sentido de gerúndio para o verbo, porque a tradução em português: eu gosto de ler livros. Normalmente, quando a gente usa o verbo gostar em português, ele precisa ser seguido pela preposição de, e isso acaba fazendo com que o verbo necessariamente precise vir no infinitivo, mas isso aqui não é uma aula de português, é uma aula de inglês, né? Então, bom, eu estou fazendo esse paralelo com o português, pessoal, porque eu preciso que vocês entendam que muitas vezes a gente vai conseguir recorrer a traduções e muitas vezes a gente não vai conseguir recorrer, porque as duas línguas vão funcionar
de maneiras diferentes, né? Então, esse é um caso. O verbo enjoy tem o sentido de aproveitar ou gostar de alguma coisa. No caso aqui, eu quero atribuir o sentido de gostar. So, I enjoy reading, eu gosto de ler. Enjoy é um verbo que pede que o próximo verbo esteja com ing. Um outro verbo que pede, pessoal, que o próximo verbo tenha esse ing é o verbo avoid. O verbo avoid tem o sentido de evitar. I avoid eating chocolate whenever I want to go to the beach. Eu evito comer chocolate sempre que eu quero ir à praia. Aqui eu coloquei um exemplo bastante bobo só para vocês verem como ficaria a estrutura, tá legal? Então, de novo, o verbo avoid é um verbo que precisa que a gente coloque o próximo verbo com o ing. Nesse caso aqui, a gente também não vai conseguir traduzir como gerúndio. Então, a tradução mais fidedigna que eu consigo trazer aqui para vocês seria: eu evito comer chocolate toda vez que eu vou à praia. É claro, pessoal, que essa lista de verbos é uma lista bastante longa, tá legal? Aqui eu não vou falar sobre todos os verbos porque são muitos, mas eu só quero trazer consciência para vocês de que esses verbos existem e muitas vezes quando a gente vê esse padrão, a gente não vai traduzir com esse sentido de gerúndio, tá legal? Um outro caso em que isso vai acontecer, pessoal, é quando a gente tem prepositions, ou seja, preposições. O que são prepositions, pessoal? As preposições são palavras que a gente vai usar para dar liga nas frases, né? Exemplos de preposições que eu consigo pensar em português: de. Então, por exemplo, eu gosto de chocolate. Com, eu moro com o meu marido. Eu bebo café sem açúcar. Então, aqui a gente vai ter a preposição sem, entre café e açúcar. Em inglês, a gente também tem várias preposições. E toda vez que a gente tiver uma preposição e a gente quiser colocar um outro verbo depois dessa preposição, esse verbo precisa vir com ing. Na maioria dos casos, pessoal, a gente não vai dar a tradução de gerúndio. Before eating, wash your hands. Antes de comer, lave as suas mãos. Qual que é a preposição que a gente tem aqui, pessoal? Before. Consequentemente, depois do before, a gente tem o verbo comer que está com ing. I'm tired of waiting. Estou cansada de esperar. Qual que é a preposição que a gente tem aqui, pessoal? Of. Consequentemente, o próximo verbo esperar, ing. She left without saying goodbye. Qual que é a preposição que a gente tem aqui? Without. Próximo verbo, sem, consequentemente também com ing. Bom, quando que vocês vão saber reconhecer uma preposição? Eu realmente não sei uma maneira de decorar as preposições. Como eu sou professora, eu estou acostumada a ver isso nas aulas diariamente, então eu já sei muitas preposições de cor. No caso de vocês, como vocês talvez não tenham essa oportunidade de estar vendo isso com muita constância, uma dica que eu posso dar para vocês: preposições normalmente são palavras pequenininhas. Então, por exemplo, at, in, on, of. Essas daqui são bem pequenininhas, então essas daqui vocês conseguem memorizar com certeza. Mas a gente tem algumas preposições que são um pouco maiores também, como a preposição without, que significa sem, a preposição before. After também acaba sendo uma preposição um pouco maiorzinha, mas enfim, aqui você já tem 3 exemplos que pode ajudar vocês. Agora, pessoal, um outro caso no qual a gente precisa colocar ing nas palavras é quando um verbo passa a não ter mais a função de verbo, ele passa a ter uma outra função dentro de uma frase. Esse conceito, pessoal, é um conceito um pouco mais abstrato, mas eu vou tentar ser o mais didática possível. O que são verbos, pessoal? Verbos são palavras que descrevem ações. Que ação, pessoal? Qualquer ação. Então, ação de falar, ouvir, ver, gravar, comer, beber, tudo isso são verbos. Só que muitas vezes a gente usa palavras que são verbos, mas gramaticalmente falando, elas não têm mais essa função de verbo. Exemplo: nadar é legal. Aqui, friamente analisando, eu tenho 2 verbos, nadar e é. Nadar é legal. Porém, pessoal, em inglês, a gente construiria essa frase da seguinte forma: swimming is cool ou swimming is nice. Aqui eu tô colocando tanto a palavra cool quanto nice, porque as duas são sinônimos, portanto elas significam a mesma coisa. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que o verbo nadar em inglês
é swim. Porém, aqui nessa frase eu coloquei swimming. Por quê? Porque nessa frase o verbo ele não está funcionando como uma ação, ele está funcionando como uma atividade. Qual atividade? Atividade de nadar. Espero que não esteja ficando muito confuso para vocês, pessoal. Mas é basicamente o seguinte: quando um verbo perde essa função de ação e ele ganha a função de uma coisa ou de uma atividade, ou seja lá do que for, a gente precisa colocá-lo com ing. Uma dica para vocês conseguirem reconhecer quando isso acontecer é quando a palavra aparece logo no início de uma frase. Então, provavelmente, se a palavra que aparece no início da frase tem o ing, uma das possibilidades é que essa palavra é uma coisa, um substantivo, uma atividade. Então, por exemplo, sleeping is important. Qual que é a atividade que a gente está descrevendo aqui? Atividade de dormir. Traveling is wonderful. Qual que é a atividade que a gente está descrevendo aqui? Traveling. Walking is boring. Caminhar é chato. Qual é a atividade que a gente está descrevendo aqui? Walking, ou seja, caminhar. Nesse último exemplo, pessoal, eu coloquei duas palavras com ing para trazer um gancho ao próximo cenário no qual a gente vai usar o ing também, que é quando a gente coloca ele em adjetivos. Então, sim, a gente tem muitos adjetivos. E o que são adjetivos? Sempre preciso fazer esse adendo porque vocês precisam estar conscientes da função de cada palavra numa frase. Adjetivos são palavras que descrevem coisas, são palavras que dão característica às coisas. Pode ser qualquer característica, portanto, pode ser algo tanto positivo quanto negativo. A palavra boring é um ótimo exemplo, porque boring significa chato. Aqui, pessoal, a gente não tem verbo, a gente não tem substantivo, a gente não tem nada disso. A gente tem simplesmente um adjetivo, ou seja, uma palavra que é usada para descrever uma coisa, e no caso aqui, um adjetivo negativo. Mas a gente tem vários outros adjetivos que seguem esse padrão. Então, por exemplo, frustrating, interesting, fascinating, amazing e assim por diante. Aqui, pessoal, é importante dizer que muitas vezes esses adjetivos que a gente coloca o ing, eles também podem ter um padrão no qual a gente coloca o id no final. Porém, o sentido da palavra vai mudar um pouquinho e o jeito que a gente usa também vai mudar. Então, por exemplo, a palavra boring. Boring descreve algo que faz a gente se sentir bored. Então, bored significa entediado, enquanto boring pode ter esse sentido de algo entediante ou algo chato. Então, toda vez que vocês verem um adjetivo com esse padrão de ing, provavelmente ele está sendo usado para descrever alguma coisa. Agora, quando a gente tem esse mesmo adjetivo com esse padrão de id ou ed no final, é como a gente se sente perante a algo. E bom, pessoal, a última situação na qual a gente vai colocar ing depois de uma palavra é quando a gente tem expressões fixas. Ou seja, o padrão daquela expressão é desse jeito e a gente não pode mudar. Exemplo: I am used to waking up early. Estou acostumada a acordar cedo. I look forward to seeing you. Estou ansiosa para te ver. I can't help thinking about you. Não consigo deixar de pensar em você. E I don't mind waiting. Não me importo de esperar. É claro que aqui, como em todos os outros casos que eu mencionei para vocês, a gente tem várias expressões que pedem o uso do ing, tá legal? Aqui eu vou mencionar essas porque o vídeo já está suficientemente longo. E pessoal, tem um outro caso também que eu acabei de lembrar que eu não mencionei, que é quando a gente tem verbos que pedem pelo ing, mas eles também podem ser usados com um padrão infinitivo depois dele. O que seria um padrão infinitivo? Seria quando a gente tem um verbo dessa forma. Aqui todos os verbos são verbos no infinitivo. Eu vou deixar alguns exemplos em português também para vocês verem como seriam os nossos verbos no infinitivo para conseguir fazer uma comparação. Bom, pessoal, então a questão é que a gente tem um grupo de verbos que a gente só pode usar com ing e a gente tem grupos de verbos que permitem a gente usar tanto o ing quanto o gerúndio. Porém, são verbos que mudam o sentido quando você opta por um ou por outro. Eu já tenho um vídeo aqui no canal destrinchando esse assunto, então eu vou deixar linkado caso
vocês tenham algum interesse, tá legal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse assunto, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar o link para o meu site aqui embaixo também. Caso vocês não tenham interesse em conhecer mais o meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link no qual vocês conseguem se inscrever e ter acesso a várias aulas completas e gratuitas acerca desse tema. Folks, thank you very much for watching me today and see you again next video.